Olá pessoal, nosso módulo 13 vem para fechar os sistemas de irrigação por aspersão, tá? Um sistema que é um pouco menos comum na área agronômica, porém muito comum na engenharia civil e na arquitetura, tá? Então, que são os rotores, a área de irrigação paisagística, mas são da área agronômica também, tá? E um nicho muito interessante de mercado, inclusive. Então, para quem não sabe do que eu estou falando, talvez nessa primeira imagem aqui já vai se identificar, né? Os rotores são aqueles aspersores que ficam enterrados nos gramados, nos jardins, que então não interferem na aparência, né? na visão que você tem daquela região, daquele parque, daquele campo de futebol ou daquele jardim. E aí, quando você liga, geralmente à noite, então ele sai nessa parte aqui, sai debaixo do solo e aqui é o bocal, tá? Então, basicamente são sistemas em que, aqui um exemplo, né, você tem vários modelos, né? Mas só para exemplificar, você consegue regular o ângulo, são geralmente aspersores setoriais, cada um e cada marca tem uma forma de você organizar, de você regular o ângulo aqui, mas basicamente a ideia é que ele saia debaixo do solo, né? Então, você vai ter uma central aqui de pressurização, uma motobomba. Notem que os aspersores, eles não são, os rotores no caso, não são enterrados exatamente sobre a linha, tá? Geralmente você tem uma linha de PVC aqui, e aí um tubo flexível que vai para o rotor. Isso porque, com o solo úmido e o tráfego de carros, ou mesmo de tratores fazendo uma roçada nessa grama, ou né, manutenção, o pneu pode passar por cima desse rotor e, por mais que ele está fechadinho ali, ele é resistente para isso, mas ao passar aqui ele pode afundar um pouco, ter uma certa movimentação. Então, aqui é um trecho de tubo flexível para que não quebre a tubulação. Então, existe essa possibilidade de um pequeno movimento sem que ele quebre. Nesse exemplo ainda, colocaram a grama aqui acima, né? Aliás, o rotor um pouco acima do nível do solo, que seria a grama, mas é usual enterrar um pouco mais esses rotores e às vezes deixar até um pouco de terra sobre a superfície dele, porque ele tem força de empurrar essa terra e sair rasgando o solo ou até raízes que tiverem sobre ele. Então, a aspersão paisagística também trabalha com altas pressões, tá? Um pivô, por exemplo, ele trabalha ali no seu emissor com 10 MCA, o equivalente aí ao vulgo 1 kg de pressão, né? Mas a irrigação paisagística trabalha aí com pressões um pouco maiores, tá? Ele funciona já com 1 kg de pressão, 10 MCA de pressão, mas é usual colocar pressões maiores para romper aí possibilidade de solo que acumulou na superfície, às vezes um período longo que ficou sem ligar a irrigação, sem ligar esse equipamento, né? Talvez um período chuvoso, as raízes começam a crescer sobre a superfície desses rotores, e aí então precisa ter força para o sistema empurrar ele para cima. E ele tem uma mola aqui dentro, né, que traz ele de volta quando desliga a motobomba. No caso, despressurizou o sistema, a mola recolhe essa parte aqui do rotor. Basicamente aqui um esquema, né, de montagem, então está lá o nosso rotor, ele está fechado, né, quando pressuriza essa parte aqui, então sai, esse pininho interno sai, né, que é a parte superficial dele, e aí aqui é aquela haste, né, aquele trecho de tubo flexível para que ele tenha uma certa movimentação aí. Isso é uma trincheira, então, mostrando você nunca instala ele exatamente sobre a parte fixa do tubo, porque pode romper. Bom, aqui alguns exemplos, né, dos tipos de rotores. Olha lá, um exemplo, né, ele bem na superfície do solo, para que você não corra o risco de danificá-lo. Então, quando desliga, a mola recolhe essa parte, ele fica no nível do solo ali. E aí escondidinho e ao mesmo tempo não corre o risco de uma roçadeira ou alguma coisa danificá-lo. Quando pressuriza, essa parte aqui sai cerca de 10, 12 centímetros, né? Vai depender muito do modelo, do tipo de aspersor, mas basta ele sair acima da superfície das plantas. Então, como geralmente ele é para irrigar flores, irrigar gramados, é cerca de 12 centímetros a altura dele, tá? A altura que
que ele vai ficar sobre o solo. Isso tudo é regulável, é claro, e varia aí de aspersor para aspersor. No caso, quando eu falo aspersor, nesse caso, modelo rotor, né? Aqui um exemplo do tipo de jato, né? Muito usado em campos de futebol. E lembrar que, é claro, esse tipo de sistema é completamente automatizado, né? Você vai ter todo um controle aí de irrigação, timer, né? Que você programa para irrigar geralmente durante a noite, até porque você não quer que uma visita esteja chegando na sua casa e o sistema ligue ali, jogue água na pessoa. Então, geralmente aí regula-se, programa-se, né? Esses sistemas para irrigar na madrugada, tá? Bom, aqui um exemplo então, né? Você consegue regular diferentes ângulos para os mais variados tipos, para as mais variadas situações de jardins, e é um sistema um pouquinho complicado de se dimensionar, porque ele é todo irregular, né? Não é como na aspersão, onde você faz uma linha lateral e todas as linhas laterais serão iguais. Aqui, cada caso é um caso. Você precisa ainda utilizar diferentes tipos de bocais, com diferentes alcances, diferentes vazões, porque senão você corre o risco do teu gramado ficar todo manchado. Onde aplica mais água vai ficar de uma cor, onde aplica menos água de outra. Então é preciso buscar uniformidade em áreas totalmente heterogêneas, imaginem. Então não é tão simples. Geralmente você tem softwares de empresas, né, que te auxiliam no projeto aí para encontrar as vazões adequadas para cada emissor. O resto é projeto hidráulico, é relação de vazão e pressão e setores de irrigação que você ligará ao mesmo tempo ou em períodos diferentes, né? Essa imagem eu peguei da internet, ela está um pouquinho, com a qualidade um pouco ruim, mas é só para exemplificar, né? Muito usado em campos de golfe, né? Pessoal que gosta de golfe e tem muito dinheiro, que gosta daquela grama perfeita, então é claro, né? Tá lá a irrigação em campos de golfe. E nos últimos anos se popularizou muito no Brasil, né? Hoje em dia não se fala mais em campo de futebol no Brasil sem a irrigação no campo, né? Inclusive ligam lá no show do intervalo muito mais por bonito, para mostrar que tem a irrigação, do que por necessidade de fato, que depois a gente vê os jogadores escorregando lá, né? Então muitas vezes não é nem necessidade de irrigação de fato, mas ligam para mostrar que tem o sistema e que é bonito na hora do intervalo, né? Bom, mas então, essas são algumas das aplicações que vocês devem conhecer. Aí, claro, né, os ângulos que nós falamos, vai existir o 360, o 180, ou ainda, né, em uma calçada aqui, onde então você não quer molhar a calçada, você pode colocar o setorial, né? Claro que pode dar uma deriva e acabar molhando, mas basicamente existe o ângulo aí correto para você regular certinho o teu sistema. Alguns exemplos, então, do tipo de jato em função do ângulo, né? Aqui, ó, esse defletor, digamos assim, né? Então, são ranhuras, né? Por onde sai a água, e você abre e fecha essas ranhuras, tá? Ou ainda o exemplo do jato que vai girando. Então, ele vai girando e chegou naquele ângulo que você regulou, ele volta, né? Então, ou ainda também, aqui mais um exemplo fixo, né? Que é onde você tem o seu ângulo regulado, porém o jato ele não fica girando, ele é fixo. Tem outros que são rotativos, né? Então, algumas pessoas gostam simplesmente por estética, por beleza, de colocar diferentes tipos de rotores, né? Tem alguns que são ranhurados assim, mas ficam girando. Tem outros que funcionam como o giro dele é como se fosse o microaspersor bailarina, que nós vamos falar no próximo módulo, né, na parte de irrigação localizada, tá? E vocês vão entender o porquê da chamado bailarina, tá? Mas são tipos de jatos aí que dão uma estética ali no momento da irrigação. E se você quiser, então, programar a irrigação para o momento que tenha pessoas vendo, é mais por estética, né? Porque o foco é aplicar água. Poderia ser um gotejamento enterrado no jardim todo, por exemplo, mas aí ninguém vê, né? Então, o próprio campo de futebol poderia ser subirrigação, né? Irrigação com gotejamento enterrado ou subirrigação. Bom, aqui mais um exemplo então do tipo de jato, né? Ele pode abrir o leque na vertical. Os, os sistemas, né, de regulagem desses ângulos, ele pode ser manual ou com chaves da própria empresa, né? Cada tipo
Cada marca e cada modelo tem lá a sua chavinha para regular o ângulo, né? Aqui mais um exemplo. Então, regular o ângulo que ele vai trabalhar. Aqui eu mostrando um exemplo, né? Trabalhando com ângulo de 90, fazendo um canto, ali com ângulo de 180, mas a ideia é que seja uniforme. Então, tudo isso tem que ser bem analisado, bem regulado, para que você não tenha manchas no seu gramado ou mesmo no seu jardim. Bom, gente, esse é um módulo bem curto, que, como eu disse, é um nicho de mercado muito interessante, mas que foge um pouco do foco dessa disciplina dentro da agronomia, né? Então, assim, vantagens: praticidade, permite total automatização e depois de automatizado não necessita de mão de obra. Você simplesmente, se você for viajar, você liga lá, deixa programado para irrigar X minutos toda noite ou um dia sim, um dia não, né? Uma noite sim, uma noite não, enfim. Tudo isso você vai programar ali, porque a ideia é repor a água que as suas plantas utilizaram naquele dia. Então, desvantagens: processo de montagem pode ser bastante trabalhoso em função da área, né? Em função da irregularidade de um jardim, né? Você não vai ter um jardim quadrado e só com grama, você vai ter um jardim que tem plantas que preferem mais água, outras plantas que, se você irrigar demais, ela morre. Então, tem toda uma análise do jardim, né? Todo um conhecimento de paisagismo que é necessário para montar um sistema. Não é simplesmente chegar lá e aplicar água igual em tudo, né? A grama precisa de uma quantidade de água e as flores outra. Ou ainda tem flores que, se você jogar um jato de água nela, derruba as pétalas da flor, então não é interessante, né? Bom, gente, e aí também um detalhe, né, que não pode ser esquecido, além do alto custo, é que você vai cavar um jardim inteiro. Então, quando uma pessoa, um engenheiro, vai lá para montar uma irrigação, um jardim, é quase como uma cirurgia estética na face, né? A pessoa vai lá fazer um determinado procedimento estético, na outra semana aparece uma múmia, tá todo enfaixado no rosto, né? Por quê? Para fazer aquele procedimento estético, muitas vezes precisa primeiro ficar feio para depois deixar esteticamente bonito. O jardim não é diferente. Você vai cavar, escavar para enterrar tubo, enterrar rotores, aspersores no jardim inteiro. Então imagina, vai danificar a grama, depois vai ficar tudo retalhado o jardim e vai demorar um tempo para ficar esteticamente bonito novamente, né? Então, claro, é uma irrigação para quem tem recurso, para quem tem dinheiro, e também, gente, você não monta uma empresa só para fazer irrigação paisagística, né? Por quê? Ah, mas eu moro numa cidade que a demanda é muito alta. Tudo bem, mas você precisa lembrar que a irrigação paisagística, por ela ser estética, é comum em anos de crise você não vender sistema nenhum, tá? Então é muito comum você vender irrigação paisagística em anos que, digamos, que a economia está mais tranquila, né? Que as pessoas não estão passando por crises, porque mesmo as pessoas de classe média alta, classe alta, podem passar por crises. Então, nesses momentos, ela não vai investir numa irrigação de paisagística, numa irrigação de jardim. Então, é um mercado que tem uma oscilação muito grande, tá? Então, para quem for para essa área, tomar esse cuidado. É comum, então, por isso que essa aula está dentro da área da agronomia, porque a irrigação paisagística ela vai ser complementar nas empresas de irrigação. A pessoa tem a empresa de irrigação para culturas, para pastagem, para os mais devidos fins, e dentro dos seus projetos ela também trabalha com a irrigação paisagística. Volto a dizer, são projetos interessantes, são projetos que trazem dinheiro, né, para a empresa, são projetos caros, né, e, portanto, trazem um bom recurso financeiro para a empresa, porém tem uma volatilidade, tem uma variação, né, o termo correto, tem uma variação de mercado muito grande, tá? Oscila muito. Então, tomar esse cuidado, tá bom? Então, esse módulo é bem curto, é só sobre rotores para não deixarmos de fora esse nicho de mercado que também pode ser abrangido aí pelos profissionais da área agronômica.